Amigos, irmãos queridos, que alegria estarmos juntos nesta manhã. A cada dia, o desdobramento do Evangelho em nossos pensamentos vão nos fortalecendo a fé, ampliando a nossa esperança e unindo-nos em fraternidade. Hoje nós vamos ver as instruções dos espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e suaves, direi, nada que seja puro pode provir da fonte má. E assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresenta os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiais dos escribas, dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de lã túnicas, desconfiai os que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e os conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga dos caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores só por pouco tempo, mas estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecimento. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito sem coisa alguma, dizerem ao vosso coração: agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro, o da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer na sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam os que vos procederam. Luís Bordeaux, 1861. Ó Senhor,
quanta luz! Por que caminhamos tão cegos, entorpecidos pelos nossos enganos, equívocos que ainda não conseguimos dissolver pelas nossas vaidades? Ajude-nos, Jesus, a enxergar a essência de tudo aquilo que vem nos ensinando, que não venhamos mais a cair nas palavras dos homens, nos assédios da fantasia, mas que possamos nos sustentar no calor firme do seu exemplo, dos frutos que tem nos dado, na esperança que tem depositado em todos nós. Jesus, ajude-nos a tirar as travas dos nossos olhos, para que possamos te compreender, que a sua presença se faz sempre nos corações daqueles que trabalham pelo bem, daqueles que te servem, daqueles que conseguiram cultivar no solo dos seus corações a lavoura da humildade. Dai-nos força para buscarmos nestes exemplos o alimento que todos nós precisamos. Não são com palavras, mas são com ações. Que a paz e a esperança esteja com todos nós. Que assim seja. Amigos, essa lição dos falsos profetas que os Espíritos nos trazem é uma dádiva. Porque quantos de nós ainda estamos iludidos com as aparências dos homens? Quantos ainda estamos iludidos com os frutos amargos da decepção? Quantos de nós ainda estamos iludidos por não conhecer a fonte boa que nos oferece a água pura, a água da verdade, conforme Jesus fez com a mulher samaritana, quando ele prometeu a ela que ele tinha a água pura da verdade. Mas não era a água, o elemento físico. Jesus estava convidando-a a mudar o foco do olhar dela. Este é o convite da manhã de hoje. Que a gente possa mudar o foco para os homens e buscando na essência do Espírito tudo aquilo que eles vêm nos falar. É preciso tirar os olhos dos homens que ainda são cheios de fantasia, usam de palavras doces, mas atrás ainda trazem as máscaras de tantas dificuldades geradas pela vaidade. É preciso que a gente tenha mais cautela para que nós possamos nos acautelarmos para atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais em nós. Não precisamos sair falando, mas podemos reconhecê-los. E assim que o Evangelho nos diz: conhece a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Porém, são doces e suaves, direis. Nunca que seja puro pode provir de fonte má. Então, quantas vezes nós ouvimos pessoas, irmãos nossos, oradores, e nós achamos, ficamos encantados, fascinados. Este é o sinal de uma grande dificuldade, a fascinação. Nada nos mostra ao contrário. Ficamos fascinados, cegos. E aí nós vamos ver que nós precisamos despertar em nós que todos somos imperfeitos. E não existe homens perfeitos, mas espíritos em evolução. Todos nós temos sido induzidos aos erros, porque nós não temos, como dissemos ontem, esse discernimento. E é preciso lembrar que todos somos humanos, estamos no corpo, em busca, estamos aqui na vida em busca de novas experiências. E é preciso
que nessas experiências venhamos a desenfaixar do nosso orgulho. Então, quantos espíritos estão caminhando em busca de luta das experiências que auxiliam nos fatores da nossa evolução? Mas nós reclamamos das dores, nós reclamamos das lutas, nós não temos a humildade para compreender o outro, especialmente nos relacionamentos. Nossos filhos é que sempre estão certos, o outro é que estão errados. Não é assim, amigos. As trocas são constantes e naturais. É preciso ver, ter olhos de ver, o esforço de cada um de nós, pois nós temos a obrigação de buscar o exemplo do Cristo para que nós possamos mudar a nossa conduta mental. E é o Evangelho, nessa mensagem de Luís, ele vai nos mostrando, meus irmãos, que nós precisamos observar quais são as obras. Que obra eu tenho? Você já pensou nisso, irmão? Que obra você tem feito? O que tem movimentado na sua intimidade? Qual é a força do amor, da indulgência, da bondade que deveria ou deve estar em nossos corações? Se nós não compreendermos essas palavras, nós não vamos saber se somos enviados de Deus ou não. Qual é a nossa missão? Por que nos colocamos numa posição ainda tão superior? E é por isso que o Evangelho nos convida a desconfiar. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Quando só eu acho que sou, que faço a verdade, ainda manipulo o pensamento de outras pessoas, isso é grave. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Que a gente se esforce para a gente aprender a ser brando, simples, porque nós todos somos aprendizes do Cristo. Temos a obrigação de buscar nele o exemplo para que nós tenhamos a melhor conduta e que o nosso ideal seja sempre o da nobreza dos sentimentos. É preciso ter confiança nas palavras de Jesus. E é por isso que os Espíritos nos dizem, não creais desse modo em todos os Espíritos. Irmãos que muitas vezes ainda nos trazem tantas discordâncias íntimas, ainda nos separa, e nem Jesus fez isso. Ele nos convida a buscar as ovelhas perdidas. As ovelhas desgarradas, muitas vezes, são aqueles irmãos que vão dar frutos no futuro, como ele fez ao buscar o apóstolo Saulo, o apóstolo Paulo enquanto Saulo, para que depois transformasse nesse verdadeiro apóstolo do bem. É preciso que a gente possa lembrar que todos nós estamos na Terra buscando novas experiências e para que a gente possa, então, compreender que essas experiências alargam todas as nossas possibilidades de confiar nas palavras do Cristo e não nas fantasias do homem. Por isso que Jesus nos disse, lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou da sua inferioridade. E isso compete a cada um de nós. Fazermos uma análise bem criteriosa. Quem somos? De que forma relacionamos com o outro?
De que forma temos trazido a palavra do Cristo nos corações de nossos irmãos? Por isso, meus irmãos, é preciso lembrar que todos nós somos, enquanto estamos encarnados, somos espíritos que estamos a caminho, procurando desenfaixar das nossas vaidades, buscando nas lutas, nas provas, nas experiências que todos os dias nos são ofertadas, os fatores da nossa evolução, pois todos nós que enfileirados nesta proposta de aprender com Cristo, temos a obrigação de vivenciar os seus exemplos, de medir cada dia mais as nossas palavras, observando a nossa conduta. Não vale, meus irmãos, alegar confiança na palavra de quantos que sustentam na fantasia. E nós precisamos observar que valores são construções dos sentimentos, e esses valores precisam estar dentro de nós. Por isso que o tesouro de nossa vida está no nosso coração. Não deixemos, queridos irmãos, perturbar com as coisas do mundo. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E é por isso que somos convidados, não creais desse modo em todo o espírito, diz-nos o apóstolo João. Porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. E João nos diz: o ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que calentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. E aí nós vamos ver que, de alguma sorte, somos também a força com a qual nós entramos em sintonia. Por isso que Jesus nos chama a atenção: orai e vigiai. E nós devemos procurar o Mestre para que ele, com a sua luz, possa iluminar o nosso caminho. E nós, cada dia mais, devemos aprender a sermos mais humildes e que possamos abraçar com os nossos deveres diante de cada hora, para que a verdade nos ilumine, nos oriente e para que o amor possa regenerar os nossos sentimentos, as nossas vibrações, e preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal que vem justamente desses irmãos que, em nome do Cristo, nos ludibriam. Que Deus nos abençoe e que nesta hora do passe possamos refletir profundamente em tudo isso que o Evangelho nos traz, como caminho que norteia a nossa vida, como farol que ilumina a nossa consciência. Que o passe seja recebido por nós e que a espiritualidade possa fazer a leitura do que mais necessitamos, Senhor. E nessa troca de vibrações, pedimos: olhe por nós, fluidifica as nossas águas, fortaleça os nossos pensamentos e agasalhe-nos no seu manto, Senhor. Que o seu amor fecunde no pensamento de outros irmãos, familiares e amigos queridos. Que a paz, a alegria seja constante em nossa caminhada. Amado Jesus, deixamos no coração de todos os nossos irmãos que ora compartilham conosco desse momento sublime do Evangelho, as vibrações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, do Colégio Allan Kardec, pedindo a Deus que todos nós possamos receber o amparo de sua luz. Que assim seja.
Se conosco, Mestre.